essa semana, em meio às notícias, do turbilhão de notícias do impeachment, né? A gente teve um fato muito interessante que ocorreu na Assembleia, uma reunião, na verdade, né? E que acabou, por conta dessas notícias todas que tomaram conta da imprensa, passando meio batido. O fato foi o seguinte: teve a reunião da CPI dos empenhos, cuja presidência do deputado Gildevan e relatoria do deputado Euclério Sampaio. E nessa reunião, que aconteceu na quarta-feira, vamos dizer assim, em resumo, deu tudo errado para o governo. Vou até pedir aqui logo de cara aqui a ajuda da Renata, porque a Renata acompanhou de perto essa reunião. Renata, o que deu errado para o governo? O que o Gildevan e o Euclério fizeram? O que desafinou entre os dois lá que deu errado essa reunião? Foi o fator Euclério, né, que deu problema, né? Como sempre, Euclério com as suas CPIs, né? Já não é a primeira vez. Aquela do Transcol não chegou em lugar nenhum, ainda, né? Vamos mais para trás, vamos na CPI do Grampo também, que até hoje ninguém sabe o que foi que deu, né? Mas, enfim, o Euclério chegou lá para ler o relatório. O relatório estava pronto. Que já não tinha sido lido na semana passada. Na semana passada, porque tentaram convencer que teria mais elementos, não sei o que lá, e aí adiaram para quarta-feira dessa semana. Então, o Euclério chegou lá com o relatóriozinho prontinho, bonitinho para ler. Aí o Gildevan mandou parar porque, na verdade, o que se comentou, né, naquele momento é que o relatório não estava a contento do Palácio Anchieta. Eles teriam deixado de fora o principal elemento, né, de interesse do Palácio Anchieta para estar naquele relatório, que seria o ex-governador Renato Casagrande. O relatório indicia 5 secretários, ex-secretários, secretários do governo Casagrande, mas isso não quer dizer nada, porque são peças secundárias, né, são peões. Ele queria uma peça maior, queria, na verdade, o rei, né, queria o checkmate. E isso não foi possível. É importante dizer o seguinte, porque o que a gente já vinha falando muito antes dessa reunião, era que a CPI dos empenhos, ela tem um objetivo muito claro, que é ser escada para a prestação de contas, para análise da prestação de contas do ex-governador Renato Casagrande, que está na iminência de ser apreciada pela Assembleia. E existe aí uma expectativa, depois daquela outra sessão que o Nerter acompanhou lá no Tribunal de Contas, né, Nerter? Aquela sessão de 6 horas e 15 minutos, alguma coisa assim. Foi. Que foi outra polêmica que o tribunal aprovou e teve todo aquele desentendimento, não é verdade? Para recordar um pouco isso. Naquele caso foi a ocasião do julgamento das contas do governo, do ex-governador Renato Casagrande, que o Ministério Público havia se manifestado pela rejeição e os conselheiros... Ministério Público de Contas. Que atua junto ao órgão, ao Tribunal de Contas, havia recomendado a rejeição, mas os conselheiros entenderam que os pontos indicados de supostas irregularidades não seriam suficientes para macular a conta, então decidiram pela aprovação sem ressalvas. Muito embora a Assembleia insista, e há um movimento deliberado na Assembleia de rejeitar as contas do Renato. Mas aí a gente tem que ver o que está em jogo. Desde o início da CPI dos empenhos, a gente já comentava que o objetivo era criminalizar a gestão passada. Até para mostrar um pouco de coerência com o discurso do então candidato Paulo Artung, que acusou o antecessor de desorganizar o Estado. De quebrar a máquina. Durante o ano passado, o Paulo Artung insistiu nessa tese. Insistiu tanto até desgastar, ficar totalmente saturado. E aí agora, ele que qualquer problema com a máquina, agora a culpa é dele, de fato. Muito bem observado. Seria a documentação de tudo que o Paulo adiantou. Olha, tá vendo? Eu avisei, né? Seria a cereja do bolo, para você deixar isso de forma clara. Tanto que... Está provado, né, agora, né? Que o próprio movimento das contas, quando a sessão do Tribunal de Contas foi lá atrás, essas contas já eram para ter sido deliberadas pela Assembleia, mas aí o Ministério Público de Contas entrou com os embargos, ou seja, as contas não chegaram, o processo legislativo não chegou ainda à Assembleia, porque é bom lembrar,
O Tribunal de Contas, nesse caso, dá um parecer prévio. Quem julga as contas do governador é a Assembleia Legislativa. Esse processo agora que está chegando para apreciação da Assembleia. E aí você vê o encontro desses dois movimentos. A CPI, a conclusão da CPI dos empenhos e a votação das contas. Tanto que o líder do governo e toda a base governista já deixou muito claro que o interesse deles era atrelar uma coisa a outra, mesmo não tendo nada a ver. Porque, imagine, um relatório de uma CPI que propõe um indiciamento de um ex-governador por suposto crime de responsabilidade, fora de improbidade e outras questões. Quando você está examinando as contas, você vai falar, então, essas contas aqui não valem de nada. Como ele está sendo uma CPI que propõe o indiciamento do governador e a gente vai aceitar um parecer do Tribunal de Contas que é para aprovação. Tem alguma coisa errada aqui. Então a Assembleia vai rejeitar as contas, até porque a Constituição prevê a rejeição de contas mesmo com parecer favorável do Tribunal de Contas. Mas por que acontece? Pelo menos é a leitura que eu faço disso aí. Primeiro que você que estava lá no dia em loco, sabe como que foi a forçação de barra, eu acho que nunca teve isso antes do Ministério de Contas para forçar a barra para falar que tem que recuperar. Eles foram muito incisivos, tinham uma vontade muito grande de tentar convencer os conselheiros a reprovarem aquelas contas. Mas eu quero dizer o seguinte, tem uma questão também, por mais que hoje o Paulo esteja com a caneta na mão, é constrangedor sim para alguns deputados, não é verdade, Renato? Eu acho que é muito constrangedor. Para uns que vão votar lá com o Paulo de qualquer jeito, eles vão fechar o olho e vão votar. Mas acho que para alguns é constrangedor. E quando você cria essa condição na CPI dos empenhos, é como se fosse assim, olha, tá vendo? Agora a CPI também achou irregularidades. É como se fosse mais um fato para convencer quem ainda está muito assim, poxa, mas eu vou votar contra as contas do Casagrande, deixa ele, né? Já sai. O tribunal aprovou, né? Entendeu? Você fica. Eu acho que constrange alguns deputados isso. Eu acho que constrange, gente. Em política você não sabe o que vai ser amanhã, né? Então eu acho que essa história, a CPI dos empenhos, ela tem essa finalidade. Até porque, como que foi a manobra? Exatamente, com o Gildevan e o desespero do Gildevan. Pois é, porque quando chegou aquele relatório e se percebeu que a coisa... Porque assim, Gildevan não fazia parte da comissão. Né? Vamos começar do início. Né? A CPI foi criada, aí Euclério era o presidente, Rodrigo Coelho era o relator. Sim. E a CPI foi rodando, né? Foi indo, começou assim... Mais ou menos como o impeachment da Dilma, né? Dadas as devidas proporções. Começou assim, como quem não quer nada, um pedido aqui, um pedido ali e tal. Quando a gente acordou, né, tinha acontecido o que aconteceu. E mais uma CPI do Euclério, não vai dar em nada. Não vai dar em nada, né, e tal. E aí tudo estava indo muito bem, né? As coisas estavam sendo tocadas. Daí, do nada, se viu essa manobra de se colocar o Gildevan na comissão e colocar o Gildevan como presidente da comissão. Aí Euclério vira relator. Como se não bastasse, o vice-líder também entra O Eric. O Eric também entra na comissão. Por quê? Com a vaga do Rodrigo Coelho, ficou aberta ali, né? Ficou uma vaga aberta, uma cadeira aberta. O PSB, que não é bobo, também fez sua movimentação, tentou emplacar o segundo deputado na comissão para tentar equilibrar o jogo. Sim. Né? Para forçar um voto de Minerva do presidente, que é o Gildevan, e aí, né, anunciaria o golpe, né? O líder do governo desempatado. Ficaria consolidado. Exatamente. Né? Não conseguiu. Foi preciso uma manobra muito grande no plenário, mas entrou Gildevan e a segunda vaga veio para o PMDB e aí veio para o vice-líder, né? Para o Eric Musso, né? Esse reforço da base governista foi necessário porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu ali por trás, mas num dado momento o Palácio deve ter perdido a confiança de que o relator ia seguir à risca o que havia sido planejado, ou seja, o indiciamento do ex-governador Renato Casagrande. E por que é importante isso? Esse indiciamento do Renato Casagrande por tudo aquilo que o Nerter
estava falando. Para que o governador, para que o Palácio não veja acontecer novamente na Assembleia o que aconteceu no final de 2014, que tentou se rejeitar as contas de 2013 de Renato Casagrande, só que Renato ainda era governador, né? O governo lançou mão de um negócio que nunca existiu, nunca ouvi falar, que é um vice-líder, que é um líder informal, né? Que era o Paulo Roberto, que manobrava para poder tentar votar a rejeição das contas. E aí o líder, né, do Renato, né, a bancada do Renato esvaziava para tentar obstruir, e foi naquela lenga-lenga até que o então governador conseguiu ter os votos necessários para não conseguir a rejeição. Aí aparece Zé Carlos Elias com uma solução: vamos aprovar com ressalva. Pronto. Agora, isso faz a gente discutir uma questão muito importante, que é essa questão da ficha limpa, né? A gente está vendo aí que está acontecendo nas prefeituras. Uma coisa é você rejeitar as contas de um prefeito, ainda vai. Agora, de um governador nunca aconteceu no Espírito Santo. Né? Isso é uma coisa muito estranha. E tem uma coisa interessante nessa chama de manobra, que é o seguinte: a gente teve acesso ao relatório da CPI, que na verdade era para ser mantido em sigilo, que esse desentendimento, essa discussão que houve entre o Euclério e o Gildevan, no meio dessa discussão acabou que o relatório vazou, a gente teve acesso ao relatório, e quando você lê o relatório, você percebe o seguinte: ainda tem vários momentos, o Rodrigo era o relator, e depois tem as perguntas que são feitas pelo Euclério, tal, os participantes ali da comissão. E você percebe claramente a tentativa nas perguntas de sempre envolver o Renato Casagrande. Claramente, todas as perguntas que são feitas, elas tentam fazer um contorno e trazer o Renato Casagrande por enredo. E aí você percebe o seguinte: quando você pergunta que foi a pergunta que fez o Freitas, tentando forçar para que o relatório fosse lido logo e ponto final, para que o que estivesse ali, o que está ali fosse, enfim, registrado. Mas aí você percebe o seguinte: mas por que? Aí a pergunta que eles fazem para o Gildevan, o Freitas e o Euclério, que queriam que o relatório fosse lido. Mas por que você não quer que o relatório seja lido? Dá um motivo. E aí o Gildevan se engasga todo e depois diz o seguinte: não, porque tem novas denúncias que chegaram, de uma forma um tanto subjetiva, chegaram novas denúncias que precisam ser investigadas. E ainda consegue também a revelia do Freitas e do Euclério a prorrogação por mais 30 dias. Quer dizer, essa CPI agora vai até o dia 8 de julho. Ela foi prorrogada para o dia 8 de julho, conseguiram. Quer dizer, fica claro que eles querem ir a tempo para arrumar um jeito de envolver o Renato nesse enredo. E aí a gente vai lá nas vésperas do recesso parlamentar, né? Acho que vai dia 15, se não me engano, o recesso parlamentar de julho, para poder ser votado isso em cima da hora, né? Para poder tentar... Então, provavelmente, as contas do Renato também não devem chegar na Assembleia até esse período, né? Não, mas isso é bem delicado. Se a gente pode pegar uma lição de tudo isso que está acontecendo no país, no Congresso Nacional, fica muito claro que você não precisa de um fato. Não dá para duvidar disso. Você não precisa de um fato, você só precisa da disposição e a iniciativa de querer fazer a maldade. Exatamente. É pro Renato realmente pôr as barbas de molho, né?